E aí pessoal, professor Rafael de Filosofia, vamos continuar aí com as nossas videoaulas. Na última aula eu deixei duas perguntas para vocês, né, sobre se é possível conciliar fé e razão, que a gente viu que o padre apologista Tertuliano achava que não era, e a pergunta que o Epicuro fez, né, tipo, pô, se Deus é onipotente, ou seja, se ele pode fazer tudo e ele é bom, por que, que o mundo é mal? Né? E deixei para saber como que vocês responderiam a isso. E nessa aula a gente vai ver um filósofo que respondeu a essas perguntas. A gente tinha visto na última aula sobre os apostólicos, os apologistas, que eu citei um exemplo de cada um, e disse que a terceira escola, que seria a patrística, a gente veria depois. Pois bem, esse filósofo que eu vou falar agora é da escola chamada patrística. Beleza? Inclusive eu não escrevi patrística aqui na lousa, eu vou escrever aqui do lado. Vocês podem escrever embaixo do nome. Patrística. Que vão ser aí as duas grandes escolas de filosofia do período medieval. A patrística e a escolástica. Então essas que a gente viu é da formação aí dessa filosofia medieval, que vai ganhar as bases com a patrística, com esse filósofo aqui, o Santo Agostinho, tá? Que foi um bispo da Igreja Católica, que foi um cara que demorou bastante para se converter. Ele tem um livro chamado Confissões, onde ele fala da sua trajetória, ele conta que ele demorou muito para se converter ao cristianismo, que ele viajou bastante, que ele, enfim, cometeu todos os pecados aí que a igreja vai contra, né? Ele bebia pra caramba, era o cara da farra, digamos assim. E ele foi conhecendo várias doutrinas, várias religiões, né? E ele se impactou muito com a religião dos persas, que era o zoroastrismo, né? Não, zoroastrismo, isso mesmo, do profeta Zoroastro, e que era uma religião maniqueísta, ou seja, acreditava no bem e no mal. E ele ficou muito impactado por essa visão maniqueísta. E isso carrega um problema para a filosofia cristã, né? Por quê? Porque se o bem é Deus e o mal é o capeta, o diabo, né? E Deus é onipresente, onipotente, é o ser supremo, por que, que tem briga entre bem e mal? Se Deus é o mais forte, por que, que ele não vence o mal e só fica o bem? Né? Que é mais ou menos aquela pergunta do Epicuro. Né? Bom, tudo isso a gente vai ver nessa aula, mas vamos começar com a questão do Tertuliano, fé e razão. Para o Santo Agostinho, era sim possível conciliar fé e razão. Ele tem essa famosa frase aqui, ó: entender para crer, crer para entender. E aqui eu grifei o entender simbolizando a razão e o crer simbolizando a fé. Ele dizia que a gente só conseguiria chegar à verdade, e vamos lembrar que aqui verdade é Deus, certo? No período medieval, a gente tem essa mudança, né? Os filósofos não buscam chegar à verdade, eles já têm a verdade, é Deus. Então a filosofia vai justificar Deus, vai justificar a verdade. Então, Santo Agostinho dizia que para se chegar a Deus é impossível fé sem a razão ou a razão sem a fé. Né? Então, entender para crer, crer para entender. E aquela frase que eu usei na última aula, que é do Santo Agostinho: Platão chegou na porta do céu, mas não abriu. Ou seja, ele fez aí a base da filosofia cristã, do mundo sensível e imperfeito e do mundo das ideias perfeito, mas não chegou a um Deus, não falou de Deus. E por que que Platão não abriu a porta dos céus? Porque a razão por si só é manca. Tem que ser razão mais fé para chegar a Deus, para chegar à verdade. E Platão usou apenas a razão, que por si só é manca. Né? Para a gente chegar então e abrir as portas do céu, precisamos da razão e a fé. Né? Fé, que é crer no que não se pode provar. Bom, então, para ele é sim possível conciliar fé e razão, não só possível, como devemos conciliar fé e razão para Santo Agostinho.
E com relação ao bem e o mal, né? Aquilo que eu falei, né? Poxa, se Deus é onipotente, por que ele não vence o mal? Né? Ou como o Epicuro perguntou, por que existe mal se Deus pode mudar? Né? E por ser Deus, por ser bom, ele tem que querer mudar. E aí, o Santo Agostinho resolve esse dilema maniqueísta de bem e mal, dizendo o seguinte: o bem é Deus, mas o mal não existe. O mal não tem existência ontológica, ele não tem um ser. Existe o bem, e o mal é ausência do bem. Ficou confuso? Vamos tentar outro exemplo. É a mesma coisa de dizer: não existe escuridão, o que existe é luz. E o que a gente chama de escuridão é a ausência de luz. Vamos tentar entender melhor. Parede. A gente vai e faz um buraco na parede. A gente vai falar: ó, não existe buraco, o que existe é parede. O que você chama de buraco é a ausência de parede. E é assim que ele resolve o enigma do bem e do mal, negando a existência ontológica do mal. Só existe o bem e o mal é a ausência do bem. Ou o que existe é Deus. O mal é a ausência de Deus. Certo? Então, não é que o mundo é mau, mas o mundo pode se afastar de Deus. Os homens podem se afastar de Deus. Certo? E outra coisa que ele dizia, bom, se Deus é perfeito, por que ele não criou um mundo? Por que ele cria um mundo que permite o imperfeito? Por que ele cria um mundo imperfeito? E ele vai dizer o seguinte: bom, Deus é perfeito e Deus criou o mundo. Se o mundo fosse perfeito, tal como Deus, não seria criação, seria cópia. Então, como Deus criou o mundo por amor, num ato de puro amor, o mundo deve ser imperfeito, porque o perfeito já existe, é Deus. Se o mundo fosse perfeito, seria cópia. E é assim que o Santo Agostinho responde a esses tipos de questões. Né? Vamos ver outras questões que ele respondia também agora. Então, continuando com outras respostas que o Santo Agostinho dava. Né? Ele ficou famoso porque ele era um cara que ele respondia de fato às dúvidas que os cristãos tinham. Né? E ele teve muito destaque com essas respostas. Né? Tanto é que na patrística ele é o principal nome. Então vamos lá. O Agostinho vai vir com a ideia também da anterioridade do amor. E aqui eu escrevi em vermelho, eu escrevi teoria da reminiscência. Isso aqui não é do Agostinho, tá? Eu escrevi em vermelho porque isso aqui é uma teoria do Platão. Deixa eu pegar a caneta. Isso aqui é uma teoria do Platão, que fica claro aí a influência do Platão na filosofia do Santo Agostinho. Bom, como a gente viu já, né, que a base da filosofia cristã é o pensamento platônico. O que é essa teoria da reminiscência? Eu já passei ela para vocês, só que quando eu passei eu acho que eu não coloquei esse nome, não dei o nome da teoria. Mas é aquela ideia que o Platão acreditava que antes da gente nascer a nossa alma vagava no mundo das ideias, né, e por isso a alma ela vai lembrando das formas perfeitas, né? E o que a gente chama de conhecer no mundo, na verdade, é uma lembrança da alma, que antes da gente nascer ficava aí no mundo das ideias, no mundo das formas perfeitas. O Santo Agostinho ele vai dizer que antes da gente nascer, vir ao mundo, a gente estava com Deus. Ou seja, é quase a mesma coisa dessa teoria do Platão, de dizer que antes a gente estava vagando no mundo das formas perfeitas. O Santo Agostinho vai pegar essa teoria e vai falar, ó, antes da gente nascer, a gente estava com Deus. E a gente estava preenchido com o amor de Deus. E agora que a gente nasceu, a gente fica buscando se completar, buscando esse amor de Deus. A anterioridade do amor é o que a gente está buscando. O amor que a gente conhecia antes de vir ao mundo, que era quando a gente estaria junto de Deus. E ele vai dizer, a gente sente um vazio e a gente fica tentando preencher esse vazio, sei lá, com festas, com vícios, mas na verdade esse vazio é o vazio de Deus. E ele só é preenchido quando a gente busca a Deus, segundo o Santo Agostinho. Beleza? Então essa é a teoria da anterioridade do amor para Agostinho.
Ele vai dizer também, ó, que o cristão é mais livre que o pagão. Né? Pagão seria aí, de forma simples, o que não é cristão, tá? Por quê? E isso soa um pouco engraçado, porque no cristianismo você tem algumas restrições, né? Como aquela que eu falei, né? Que antes o Santo Agostinho ficava farreando, bebendo. Tudo isso era pecado na filosofia cristã. Fazer sexo antes do casamento era pecado, né? Sabendo disso, né, como é que ele fala que o cristão é mais livre que o pagão? E aí ele vai dizer que o cristão é mais livre porque ele usa a razão para deliberar aí sobre os instintos, sabe? Você querer comer demais, você querer fazer sexo antes do casamento, são desejos do seu corpo. A razão é que faz você deliberar, não, eu vou comer menos. Mesmo meu corpo querendo, eu não vou repetir o meu prato. Ou não, eu vou esperar para só fazer sexo depois do casamento. Mesmo meu corpo tendo vontade, eu vou usar a razão e falar, não, eu não vou fazer isso. E o Agostinho vai falar, isso que é ser livre. É você conseguir deliberar sobre o que você não quer fazer. Porque se você não faz isso, você não é livre, você é escravo dos seus sentimentos, você é escravo dos seus instintos. Né? Por isso Agostinho fala que o cristão é mais livre, porque ele pode escolher seguir a Deus. Beleza? Vamos lá. Outra pergunta que faziam para ele. Aqui eu esqueci do ponto de interrogação. O que Deus fazia antes de criar o mundo? Agostinho responde uma coisa que até alguns físicos respondem, né, quando perguntam o que existia antes do Big Bang. E ele diz o seguinte: não existia antes, porque Deus criou o tempo. Quando a gente fala antes, o que Deus fazia antes pressupõe o tempo. Né? E não havia antes, porque Deus criou o tempo. Alguns físicos vão falar que não existia antes do Big Bang, porque o tempo foi criado com a explosão. Né? Bom, outro argumento do Agostinho. E ele vai dizer também que o mundo foi criado num ato livre de amor, certo? Como falei também já. E outra coisa que a gente já viu na primeira aula sobre o cristianismo é que o cristianismo inaugurou uma nova forma de olhar para a história de uma forma linear. Eu falei que os gregos viam a história de forma cíclica e que o cristianismo introduz uma forma linear de ver a história. Bom, isso também surgiu com Agostinho. Uma história que tem início, meio e fim, em linha reta, início, meio e fim. E o fim seria o Apocalipse. Bom, é isso, galera. Vou deixar uma pesquisa para vocês agora sobre o que a gente vai chamar de falsafa. O que é falsafa? Falsafa é filosofia árabe. Falsafa quer dizer filosofia, para os árabes. Só que a gente, quando fala de falsafa, a gente entende a filosofia árabe do período medieval. E por que eu estou passando essa pesquisa para vocês? Porque a gente está vendo que a filosofia ocidental da Idade Média, que foi uma filosofia cristã, ela tinha como base Platão. Nessa época, a gente não lia Aristóteles. Vamos lembrar que agora a língua oficial é o latim, então os livros do Platão, que eram livros que corroboravam com a ideia cristã, foram traduzidos do grego para o latim. O Aristóteles não muito. Tinha algumas ideias lá que iam contra a doutrina cristã, então não era interessante traduzir. Alguns livros até foram destruídos, não só do Aristóteles, como do Epicuro também, porque ia contra, mas enfim. E nessa época, o conhecimento de Aristóteles estava com os árabes. E é engraçado que na história a gente consegue perceber que o período medieval era um período em que a ciência estava na mão dos árabes. As maiores descobertas científicas da época estavam sendo feitas pelos árabes. E é interessante a gente pensar nessa base, porque Platão ele parte de um método dedutivo, de você entender a ideia, para dar ideia e entender o mundo. E o Aristóteles já é um cara mais
de conhecer o mundo, observar o mundo sensível. Ele não acredita em mundo das ideias, né? Ele acredita em um mundo só, é o que a gente vive, né? E a gente consegue ver essa influência aí no porquê que os árabes têm uma ciência mais desenvolvida, né? Porque eles bebem numa fonte de um cara que fala para observar o mundo sensível. E aí, o que eu quero? Eu quero que vocês pesquisem a falsafa, os principais nomes, vou escrever só nomes aqui, mas no Classroom eu vou escrever direitinho. Os principais nomes dos filósofos da falsafa e as principais descobertas. Descobertas barra invenções. Descobertas e invenções, né? Que essas descobertas e invenções vão chegar para a gente do Ocidente também mais para frente. A gente vai ver isso durante as nossas aulas. Mas então, resumindo, pesquisa sobre a falsafa, os principais filósofos e as principais descobertas do mundo árabe no período medieval. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim e a gente vai se falando. Valeu!